a computação quântica certamente vai cair no nosso dia a dia, tá, Samuel? Eu trouxe esses exemplos porque eles provavelmente serão os primeiros exemplos que vão ser visíveis dentro da nossa sociedade, já que para poder resolver esses problemas, né, você vai ter que ter um investimento enorme. Então são grandes empresas de energia elétrica, de medicina, que vão ter acesso a essas tecnologias em primeiro plano. Porém, quando essas tecnologias se tornar um pouco mais barata e mais acessível ao público, assim como a inteligência artificial, ela vai ser indispensável para o nosso dia a dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos mais um episódio dos Agilistas, o podcast que é o seu radar de inovação, negócios e tecnologia. Eu sou a Marcela e nesse episódio a gente vai conversar sobre duas próximas ondas tecnológicas, computação quântica e edge computing, no intuito de nos informar, é claro, né, assim, e tentar se preparar um pouquinho para essa disrupção que tá chegando aí, né? Compondo a bancada comigo hoje, um dos nossos especialistas aqui na DTI, Pedro Dantas, Head de Segurança, tudo bem? E aí, Marcela, tudo bem? E aí, pessoal? Sou eu, Dantas, cai de volta outra vez para poder falar um pouquinho sobre esse assunto tão misterioso e tão inovador, né? Legal, você sempre volta para falar de coisa complicada, né? Eu sinto que eu sou um arauto do apocalipse aqui, né? Sempre que eu apareço é para dar alguma grande má notícia, uma transformação inédita no mundo. Ou pra bugar a nossa cabeça, né? E pra dividir esse episódio comigo, Samuel, presença constante. Tudo bem, Samuel? Tudo bem, Marcela. Muito bom conversar com o Dantas, porque ele sempre fala umas coisas meio diferentes aí. Então, estamos aqui para isso. Vambora. Enquanto o mercado global se esforça para integrar e dominar a inteligência artificial, as próximas tecnologias disruptivas já estão em desenvolvimento. A computação quântica promete um poder de processamento exponencialmente maior, capaz de resolver problemas hoje insolúveis, enquanto o edge computing descentraliza o processamento, levando para mais perto da fonte de dados e assim habilitando aplicações em tempo real com latência mínima, né? Pra gente compreender esse potencial e o cronograma dessas tecnologias não é um exercício de futurologia, não. É uma necessidade estratégica para garantir a perenidade e a competitividade dos negócios, né? Assim, esteja você por dentro ou por fora, a tecnologia vem e não tem o que fazer não, viu, gente? Tem que ficar esperto e acompanhar um pouquinho sobre, por mais que pareça uma coisa um pouco mais distante, né? Então, começando do básico, Pedro, explica pra gente um pouquinho o que é computação quântica, assim, na medida do possível para o pessoal de negócios, Esse né? é só o básico, né? E de que maneira que ela promete impactar as nossas vidas? Então vamos lá. Como você comentou, né, é necessário a gente já começar a falar agora, porque há 5 anos atrás, quem já estava estudando inteligência artificial saiu na frente e bebeu água limpa. Então hoje a gente já fala sobre computação quântica, apesar de não ter um contato tão próximo, mas quem sabe daqui a 5 anos a gente não vai estar bebendo essa água limpa também, né? Computação quântica, ela é um novo modelo de se fazer cálculos, um modelo de computar, processar informações, que ela se diferencia um pouquinho da computação clássica, que é a computação que a gente tem hoje. Hoje, a computação clássica, ela trabalha em cima de binários. Por mais que você não seja da parte técnica, você provavelmente já escutou falar sobre isso, os zeros e uns. A computação quântica, ela traz um novo modelo de se processar esse tipo de informação. Apesar de ainda termos referências de zeros e uns, ela consegue alcançar estados de superposição, onde você tem números entre zeros e uns e às vezes os dois ao mesmo tempo. Eu sei que é um pouco confuso, tá? Mas se me permite aqui, eu vou citar um cientista, o Neil Bohr, um dos maiores cientistas da computação quântica, que ele diz o seguinte: olha, se você acha que entendeu computação quântica, é porque na verdade você não entendeu nada. Oba! Então, se ele está falando isso, né, quem sou eu para discordar? Então, a computação quântica ela é uma computação que, diferente da computação clássica, ela tem uma enorme capacidade de paralelismo, e talvez esse seja o maior ganho de todos. Enquanto a computação clássica, por mais que a gente tenha otimização de processos, multithreading, né, e outras coisas que os engenheiros de software vão reconhecer, a gente sempre tem uma ordem cronológica na resolução dos problemas. E para resolver muitos problemas de uma vez, ou problemas que tenham muitas possibilidades, a gente precisa aumentar o nosso hardware, a gente precisa escalar em questão de um computador muito grande, um servidor muito potente. Enquanto a computação quântica, ela tenta solucionar por esse lado. Ela é capaz de resolver muitas possibilidades de uma vez só, por assim dizer. Ô Dantas, você explicando, pra mim ainda fica conceito muito etéreo ainda, assim, a gente tem o binário, agora é um negócio que tá entre um e outro ali, que não tem necessariamente, não é nem 0 nem 1, né? Mas eu queria tentar, talvez, se você tiver um exemplo um pouco mais prático do que isso significa. Porque, por exemplo, você falou assim, de paralelismo, que a gente vai conseguir ter uma capacidade de processamento muito maior. Mas, assim, se conseguisse dar um exemplo um pouco mais prático de como da computação quântica.
Vamos pro menor exemplo possível, então. Talvez vocês já tenham escutado falar sobre o gato de Schrödinger, o gato mais famoso do mundo, provavelmente. Então, Schrödinger é um dos cientistas que trabalhou dentro da área quântica e ele fez uma proposta, uma analogia, em que ele disse o seguinte: olha, eu tenho uma caixa fechada com um gato lá dentro. Dentro dessa caixa é um gato que eu coloquei e tem uma ração com veneno. Pode ser que o gato tenha comido ela e tenha morrido, e pode ser que o gato não tenha comido e esteja vivo e passando bem, né? Vamos torcer pelo gatinho. Antes de abrir a caixa, eu tenho que dizer se o gato está vivo ou morto. Ele tem essas duas condições. E para o Schrödinger, ele resolveu isso dizendo: olha, eu vou considerar ambos os estados. Ele está vivo e morto. E dessa forma eu vou continuar os meus experimentos com ambos os estados na minha mão. Por isso que a gente fala sobre paralelismo. Não significa que eu estou fazendo duas coisas distintas ao mesmo tempo. Eu estou fazendo ambas no mesmo lugar ao mesmo tempo. Não são duas linhas temporais, onde eu escolho uma, depois eu escolho a outra. Ambos estão em superposição. E na questão prática, o que isso significa para a gente? Hoje em dia, quando a gente vai desenvolver uma nova molécula medicinal, por exemplo, ela tem bilhões de combinações possíveis. Moléculas da medicina, elas costumam possuir cadeias complexas. E eu tô falando isso, eu fiz química na UFMG, tá, pessoal? Então eu não tô aqui só como cibersegurança, eu tenho um backgroundzinho no assunto também. Então essas moléculas, elas são muito grandes, são de cadeias extensas e possuem uma interação muito difícil de se calcular. Existe um ramo chamado bioinformática, onde ele tenta prever o comportamento dessas moléculas por meio de processamento computacional. Então ele desenha algumas dessas moléculas e gera os experimentos no computador e deixa o computador processando. Porém, como são bilhões de interações, bilhões de possibilidades, é difícil para o computador clássico, sem tanto poder de paralelismo, processar todas elas e saber qual molécula vai ser eficaz para a gente. Então, a computação quântica, um dos exemplos práticos dela é essa. Ela tem a capacidade de processar várias moléculas simultâneas, por assim dizer, e no final do resultado, ela pode te apontar aquela que mais excedeu ali dentro do gráfico, que foi mais eficiente para a nossa condição. É quase que se você, por exemplo, assim, numa computação tradicional, você vai escolher um caminho, vai testar, e pode ser que você vai errado, aí você vai ter que voltar e começar. E a quântica, você dispara os testes simultaneamente. Exatamente. Então, a sua probabilidade de encontrar resultado mais rápido é maior. Isso. No geral, a gente fala que a maioria dos algoritmos a gente alcança uma otimização quadrática, né? Então, na computação clássica, a gente fala o que é o brute force, né? A gente vai tentar todos. Vai tentar até uma hora isso dar certo. Até a hora que você vai conseguir. Na computação quântica, a gente reduz esse número de tentativas porque nós estamos tentando vários ao mesmo tempo. Então, eu não preciso de tentar todos. Eu só preciso de tentar vários ao mesmo tempo até achar um que dá certo. Só que isso demanda um computador. Sem dúvida alguma. E aí a gente entra numa tecnologia que ainda é muito efêmera, ainda é muito difícil de se estabilizar. Conforme o tempo passa, as pesquisas em relação à computação quântica, elas avançam muito. O que era 10 anos atrás e o que é hoje são dois mundos completamente distintos. Tanto que agora até teve o Majorana One, né, que a Microsoft lançou um chip relativamente estável, né, de qubits topológicos, onde a gente vai poder utilizar, né? Bom, eu espero que algum dia a gente possa utilizar, né? Deve custar uma fortuna hoje. No seu entendimento, assim, quais são as previsões mais otimistas e mais pessimistas com relação a essa tecnologia? Está disponível mesmo? Então, hoje, a computação quântica ela é o próximo projeto Manhattan, sem dúvida. O projeto Manhattan foi o projeto que os Estados Unidos criou uma cidade secreta, né, com cientistas ali da década de 30 para poder criar a bomba atômica, né, liderados pelo Oppenheimer, como muitos de vocês devem ter visto o filme fantástico. E o próximo grande computador de qubits, ele é o próximo projeto Manhattan, porque a primeira entidade que conseguir alcançar um poder computacional extremo, ela vai dominar a internet. Então ela consegue quebrar as criptografias, ela vai conseguir quebrar criptografias de estados rivais, né, criptografias geral da população, ter acesso a dados que não deveria, e por aí vai. Então a grande disputa da informação hoje é isso. Talvez essa seja minha previsão mais pessimista, né? É provável que enquanto a gente esteja conversando, muitos desses cientistas já estejam nesse novo projeto Manhattan, tentando alcançar esse computador estável para entregar para o governo, e aí, bom, o governo faz o que ele bem entender, né, como já vimos na história. Em relação às previsões mais otimistas, é que nós vamos ter daqui 10 anos, 15 anos, talvez, computadores quânticos que sejam adaptáveis ao público. Na computação clássica, quando ela surgiu, nós tínhamos a unidade de processamento central, né, que é a CPU. Pouco tempo depois, se popularizou a unidade de processamento gráfica, que é a GPU. Só que
processamento gráfico, ele não substituiu o processamento clássico, né? O processamento da CPU. Por isso que hoje, grande parte dos computadores, eles possuem uma CPU mais uma GPU. E eu acredito que é isso que vai acontecer com a computação quântica. Ela vai ser um componente novo integrado ao seu computador que vai servir para o seu sistema operacional realizar cálculos de paralelismo. Então você vai ter dentro do computador uma CPU, uma GPU e talvez uma QPU, que seria o Quantum Processor Unit, né? Onde o seu próprio sistema operacional vai saber o quando direcionar para um, quando direcionar para outro, assim como ele já faz hoje com a CPU e com a GPU. No primeiro momento, quando você fala assim da computação quântica e a acessibilidade que ela pode trazer, me dá um pouco de medo, assim, do tipo assim, alguém vai ter poder demais e vai poder mexer, né, em tudo, pro bem ou pro mal, mas assim, também tem muita expectativa positiva com relação ao advento da tecnologia, né? Você pode dar exemplos, assim, de coisas que poderiam acontecer no nosso mundo, assim, que seriam muito positivas para saúde, segurança pública, finanças, logística e etc? Com certeza. Boa parte dos problemas que nós ainda não conseguimos enfrentar eles por meio da computação clássica, eles derivam de análises combinatórias. São probabilidades demais para um computador clássico conseguir calcular. E é aí que o computador quântico entra. Um dos exemplos que eu citei aqui foi o advento de novas moléculas, de novas medicinas, né? Então, a forma com que elas são calculadas provavelmente vão ficar muito mais fáceis quando a gente conseguir traduzir isso para o mundo quântico e operar dentro de um computador quântico. Do outro lado, a gente também tem problemas logísticos. Então, as pessoas que vieram aí da área da computação provavelmente já ouviram falar sobre o famoso caso do caixeiro viajante, que é o que define praticamente hoje grande parte do nosso modelo logístico, da nossa computação logística. Seja via GPS, seja frotas, entregas, sincronização de semáforos dentro da cidade, né? Problemas de otimização de trânsito, de distribuição de energia elétrica em horários de pico. Então, todos esses são problemas que eles dependem de combinações demais dentro da nossa cidade, né? Imagina quantos semáforos não estão aqui dentro e quantos deles não impactam um no outro por efeito dominó. Tudo bem que às vezes você está na ala norte da cidade, você está indo para a ala sul e parece que um semáforo não afeta o outro, mas afeta, né, ao longo prazo. Então, a computação quântica ela vem para resolver todo esse tipo de problema de análise combinatória. Ter cidades mais eficientes, energia mais bem alocada, medicinas que a gente não conseguia, que talvez agora a gente vai conseguir alcançá-las, e por aí vai. Tem uma coisa que tá me deixando meio intrigado, digamos assim, é que todos os exemplos que você dá, você vai para uma escala muito grande. Por exemplo, descobrir uma nova molécula, e aí, né, fazer um medicamento novo, trabalhar a engenharia de trânsito para ter uma cidade mais com uma logística ali melhor. Mas tudo isso é muito grande, sabe? Eu queria tentar, talvez, descer um pouco nesse nível para a gente entender, tipo assim, no nosso dia a dia, digamos assim, dos nossos clientes, do que a gente tem ali de verticais de trabalho, né? Mais próximo do nosso dia a dia mesmo, pensando como que os nossos clientes, quem escuta a gente, que talvez está pensando ali no desafio da empresa deles, né? Como que a computação quântica vai ajudar. E talvez não, a computação quântica não vai ser para esse tipo de coisa, vai ser só para coisa muito grande. Não, vai. A computação quântica certamente vai cair no nosso dia a dia, tá, Samuel? Eu trouxe esses exemplos porque eles provavelmente serão os primeiros exemplos que vão ser visíveis dentro da nossa sociedade, já que para poder resolver esses problemas, né, você vai ter que ter um investimento enorme. Então são grandes empresas de energia elétrica, de medicina, que vão ter acesso a essas tecnologias em primeiro plano. Porém, quando essas tecnologias se tornar um pouco mais barata e mais acessível ao público, assim como a inteligência artificial, ela vai ser indispensável para o nosso dia a dia. Então, há 10 anos atrás, se eu perguntasse para você e falasse assim, Samuel, você tá vendo essas pesquisas aí sobre inteligência artificial, regressão linear, né, árvore, dark forest, né, e por aí vai. O que você acha que vai ter aplicabilidade nos negócios? Alguns mais céticos acreditavam que não ia ter tanto impacto, né, enquanto outros já prediziam que isso ia ter um impacto grande, a gente só não saberia exatamente como estimar. Eu acho que o mesmo acontece para a computação quântica. Ela vai ter um impacto real, significativo e indispensável para os negócios. Porque pensa só, todo negócio que você tem, você precisa exercer otimização em cima dele, independente de qual área que a gente está lidando, né? Eu dei o exemplo da logística, energia elétrica, sincronização de semáforos, mas independente da sua empresa, você precisa de ter um tipo de otimização. E às vezes, a otimização ela é tão complexa que a gente nem sabe como imputar esses dados para poder começar a tratar sobre ele. E eu acredito que a computação quântica ela vai nos ajudar com isso. Não sozinha, é claro, muito aliada à inteligência artificial para poder
saber traduzir esses dados e como fazer essas aplicações, mas a resolução desse problema computacional, eu acho que vai ser de um processador quântico. Então, acho que essas duas vão caminhar de mão dada dentro dos nossos negócios. Assim como a inteligência artificial hoje é indispensável, a computação quântica vai potencializar ela em níveis que a gente não consegue calcular ainda. Então, só para tentar resumir aqui, quando a gente está falando de computação quântica, basicamente, aí eu estou tentando, né, ser simplista demais num assunto que não é nada simples, mas basicamente a gente está falando de capacidade de processamento. É que eu aumento muito a minha capacidade de processamento, com isso eu tenho uma otimização muito grande ali do processo e eu consigo fazer muito mais coisa no mesmo tempo, né, digamos assim. Isso, é claro, assim, tô respondendo com o que a gente sabe hoje. Pode ser que daqui 5 anos a gente descubra uma forma de utilizar a computação quântica que a gente não tinha pensado ainda, né? Mas é isso daí mesmo. Agora ficou um pouco mais claro, eu acho, pelo menos pra mim. Eu queria trazer para cá também um outro tema que é o Edge Computing, que é um modelo de arquitetura de TI que transfere o processamento e o armazenamento de dados para mais perto de onde os dados são gerados, reduzindo a latência. Um exemplo que eu vi de aplicação, de aplicabilidade, é, por exemplo, com os carros autônomos, né? Que você não precisa levar o processamento lá para longe para devolver, então você tem uma resposta a uma demanda muito rápida, né? Me conta mais um pouquinho também, assim, que tipo de aplicabilidade a gente está vendo com esse tipo de tecnologia? Hoje com Edge Computing a gente tem algo muito mais palpável do que com computação quântica, né? Como você mesmo disse, já existem carros hoje que operam baseado nesse princípio. E o Edge Computing ele vai ser muito mais um modelo arquitetural do que uma tecnologia independente como vai ser a computação quântica, né? Com um chip novo, um novo modelo de processamento. E o Edge Computing ele tem aplicações para os negócios onde ele consegue, como você citou, distribuir isso e colocar o processamento mais perto de onde os dados são gerados. Isso significa que a gente tem uma necessidade de hardware diferente do que a gente tem hoje. Afinal, hoje, né, quando você tem esses grandes data centers de processamento centralizado, você não precisa de adquirir o hardware deles, né, ou de modificar alguma coisa, porque você manda os dados para lá. Com o Edge Computing, a gente vai ter um processamento mais próximo de onde os dados são gerados, portanto, a gente tem uma necessidade diferente de hardware, como é o caso dos carros autônomos. Eles já foram programados e criados para terem a capacidade de processar esses dados aonde eles estão, né, onde eles são necessários de fato. Então, desde o primeiro passo dessa tecnologia, ela já começa a ser gerada pensando que aquilo dali vai ser utilizado. A gente tem outros exemplos. Por exemplo, para algum cliente de mineração, a barragem, você então pode colocar o Edge Computing lá, com processando. Toda certeza. Em vez de você ter que ter um grande data center para processar esse tipo de dado, você tem a condição de distribuir em cada uma das unidades esse modelo de tomada de decisão, que é um pouco do reflexo de como os times de TI são. Então, como diz a lei de Conway, e aí me perdoem se eu tiver pronunciado o nome errado, mas a lei de Conway ela diz o seguinte, que o software ele tende a refletir a organização do time. Então, quando a gente tem pequenos times bem divididos para construir uma aplicação, é mais provável, não é obrigatório, mas é mais provável que a aplicação ela seja distribuída em microserviços, por exemplo, porque ele reflete a organização das equipes. E eu acho que o Edge Computing, ele vem um pouco dessa lei de Conway para refletir o que a gente tem hoje. Então, com os times mais descentralizados, mais abrigados dentro do seu próprio contexto e não tendo a necessidade de ter uma tomada de decisão central, o Edge Computing ele vem para poder resolver esse tipo de problema, um processamento mais localizado, mais próximo das folhas, né, de quem realmente tem acesso aos dados e entende como que o contexto está sendo executado, para que a gente consiga executar aquilo dali dentro do próprio contexto. Nesse contexto do Edge Computing, por exemplo, porque hoje a gente tem aí as clouds, né, as grandes aí, e que meio que a gente nem sabe onde estão os data centers no fim das contas, né, eles estão distribuídos aí pelo mundo, porque tem uma questão de ser às vezes mais barato em algum lugar, né, então tem toda uma estratégia aí das Big Techs em relação a isso. Você acha que isso pode interferir uma coisa na outra? Porque assim, se eu preciso trazer o data center, digamos assim, um pouco mais próximo de mim, então isso pode interferir de alguma forma nessa estratégia de cloud que essas empresas, as grandes empresas têm, né? Com certeza. Eu não tenho dúvida de que, primeiro, essas grandes clouds vão ser as primeiras a falar sobre Edge Computing e trazer boas soluções, afinal elas já têm uma expertise em criação de hardware, em disposição muito maior do que nós que consumimos delas, e eu não acho que impacta necessariamente todo
o planejamento financeiro delas, por assim dizer, os clientes, porque não significa que porque isso existe que a gente tem que adotar no nosso projeto. O Edge Computing, ele vem para poder, ele é um modelo arquitetural para resolver problemas específicos de alguns cenários. Se você ainda tem uma aplicação centralizada em que ela funciona bem dessa forma e que seu negócio está fluindo, não existe uma necessidade latente de você migrar para um Edge Computing só para poder ter um data center próximo de você. Se sua latência ela é baixa o suficiente, né? Por exemplo, né, se você tem uma aplicação web, né, um site, onde você tem uma latência baixa o suficiente a ponto de não impactar no seu negócio, não existe motivo para você transformar nada disso. Então, o Edge Computing ele é um bom modelo arquitetural, uma boa proposta de solução, mas que ela tem um objetivo que não é uma bala de prata, não veio para resolver todos os nossos problemas de computação. Eu acho que a gente acabou, assim, entrando num processo mais de abstração, né, de tecnologias possíveis, então a gente foi lá na frente. Eu queria voltar um pouquinho no agora, assim. Baseado no que a gente está vislumbrando aí de tecnologias, né, desse futuro possível, né, com quântica, com edge computing, com IA propriamente também, assim. O que você entende que pode ser feito e deve ser feito agora pelos líderes, pelas pessoas de negócio, para que a sua empresa esteja minimamente preparada para as mudanças que virão? Eu acredito muito que a primeira coisa que você tem que fazer é estudar e entender bem sobre o assunto do Edge Computing. Então, assim, como eu reforço, o Edge Computing ele não veio para solucionar todos os problemas, mas quem sai na frente bebe água limpa. Conforme os líderes entendem o que é esse Edge Computing e como ele pode ser aplicado na empresa, tenta distanciar um pouco o hype do momento com a aplicabilidade real do seu negócio. É claro que existem negócios que com certeza vão ser impactados e podem ser muito beneficiados com isso. Eu acho que esse é o objetivo principal. Mas eu não queria só sobre essa tecnologia em específico não, como todas, assim. O que a gente pode fazer agora com relação à computação quântica também e até a convergência dessas tecnologias? Então, assim, sobre o Edge Computing, fazer essa distinção entre o que pode ser aplicado e o que não pode. Afinal, ele é muito mais palpável para a gente do que a computação quântica. Então, entender em que momento aplicar, como começar a buscar isso, quando trazer especialistas ou quando modificar o seu negócio, é um ponto que vai te colocar na frente dos demais competidores, com toda certeza. E já em relação à computação quântica, e aí eu vou puxar um pouco para o meu lado aqui, talvez a primeira coisa que nós temos que fazer é pensar na cibersegurança. Porque essa é a ameaça mais latente que existe, a ameaça que existe hoje. Então, como eu disse no episódio do Entre Chaves, quem não escutou, se quiser ir lá e ter um papo um pouco mais técnico sobre computação quântica, existe um processo que está acontecendo hoje no mundo que é chamado Harvest Now, Decipher Later. Né? Então, é colher agora para decifrar depois. Os seus dados que estão transitando na internet agora, né, como a gente está conversando aqui, você está escutando no Spotify, no YouTube, acessando um site, eles já estão sendo coletados por atacantes virtuais para que quando eles tenham acesso à computação quântica, eles consigam decifrar isso. Então, o problema que nós estamos enfrentando agora é um problema de cibersegurança. E talvez o que os líderes precisam de se atentar é como adaptar o seu negócio à era pós-quântica, que chama de Kill Day, né? O momento que alguém conseguiu um computador forte o suficiente para quebrar todas essas criptografias e dominar a internet, por assim dizer. Então, adaptar aos modelos pós-quantum cryptography, né? Então, criptografias que elas já foram pensadas matematicamente resilientes a essa potência quântica, talvez seja o primeiro passo. É claro que isso não acontece hoje, isso não é simples, isso depende de uma transformação do mundo inteiro, porque afinal não adianta eu mudar o meu modelo criptográfico, mas eu estou comunicando com você que ainda não mudou, né? E a gente vai ter uma barreira aqui e nenhum não vai conseguir conversar com o outro. Mas já se atentar a quando fazer isso, a como que vai impactar essa mudança, quais são as bibliotecas, arquivos, frameworks de criptografia que vocês usam, ter esses cenários muito bem mapeados para quando chegar a hora, a migração ser muito mais simples e muito mais rápida. Então, acho que um mapeamento bem executado da parte da cibersegurança é o primeiro passo para a gente poder estar pronto para essa migração. Então, você que está de olho na área de cibersegurança, você tem futuro garantido, aparentemente. Assim espero. Uma dúvida que eu fico, Dantas, é o seguinte: tem muita coisa nova que fica rolando, né? E o hype do momento é IA, no fim das contas. E essas questões, vou colocar assim, essas tecnologias de computação quântica, eu vou até falar um pouco mais de computação quântica, porque eu acho que o Edge Computing é algo mais relacionado talvez a uma estratégia de mercado, de negócio, né? Mas em computação quântica, o quão você acha que isso está longe ou perto, no sentido, tipo assim, será que a gente precisa, as lideranças, né, os CIOs, CTOs que escutam a gente, você acha que eles precisam se preocupar com isso agora? Sim, eu acredito que eles precisam se
preocupar com isso agora. Não necessariamente que eles precisam de tomar alguma ação agora. Mas é importante você já se preocupar para você entender, por exemplo, olha, eu vou ter que migrar uma criptografia. O que isso significa para o meu negócio? O que significa migrar essa criptografia? Qual que é o modelo matemático que estava antes e o que estava depois? Então, essas são informações que a gente já tem disponível hoje, que a gente já pode tomar partida delas, que a gente já pode analisar para como implementar isso dentro do nosso sistema. Agora, se a gente precisa implementar alguma coisa hoje ou pode esperar mais um pouquinho, aí não, eu concordo com você, tá, Samuel? Eu acho que a gente pode esperar mais um pouquinho. Mas ter isso mapeado e bem planejado vai facilitar demais no momento que acontecer essa necessidade de implementação. Porque, como eu disse, eu realmente acredito, né? Não só eu, é um consenso da comunidade científica e principalmente dos físicos brasileiros que estudam computação quântica lá no ITA, um beijo, caso tenha alguém aí me ouvindo, que a computação quântica ela é o próximo projeto Manhattan. Pode ser que demore 10 anos para algum governo alcançar esse kill day, esse grande poder computacional, mas pode ser que aconteça na semana que vem, né? Eu não acredito que vai acontecer em pelo menos uns 5 anos, mas quem sabe, né? Creio que segmentos de mercado que já tem um go-to-market mais rápido, esse é tipo o segmento financeiro, deve estar realmente já com uma estrutura pensando nisso e segurando isso, né? Com toda certeza. E tem que estar. Tem que estar. Eu acho que a gente tá chegando ao fim, né, do episódio. Foi bem esclarecedor, gostei. Vou pensar um pouco mais sobre. Dantas, como de praxe, a gente sempre pede uma indicação de algum conteúdo que você acha que pode gerar valor mesmo para os nossos ouvintes. Quer deixar uma palhinha? Além do episódio do Entre Chaves, né? Além do episódio do Entre Chaves, que eu recomendo que vocês escutem. Que é um episódio mais técnico, que vale reforçar, né, assim, mas é bem legal para dar uma bugada geral no seu cérebro. Lá a gente conversa um pouquinho mais a fundo sobre computação quântica, como que ela funciona, como que é o mecanismo da matemática por detrás. Então acho que é uma boa recomendação sim, vale como complemento desse episódio, mas também deixo outras 2 recomendações. Para quem está entrando nesse mundo, quer entender um pouquinho mais sobre essa ciência tão estranha e tão abstrata que é a computação quântica, entender como que isso pode ser aplicável aos negócios e ao dia a dia, eu deixo a recomendação Quantum Computing for Everyone, do Chris Bernhardt. Para everyone mesmo. Bom... Assim, pra quem já tem um pezinho, pelo menos, uma tendência e quer entender um pouco mais... Pessoal de humanas vai sofrer. Vai sofrer um pouco. Então, se você tem aí alguém na sua empresa que já é um pouco mais disruptivo, né, que é um early adopter do assunto, compra lá o livro, presenteia ele de Natal, aproveita aí que dezembro tá chegando, né? E, no geral, uma recomendação, assim, pra entender como a ciência pode ser aplicada no seu dia a dia, não apenas a computação quântica, mas acho que, especialmente a computação quântica que a gente trouxe aqui, um livro de coração, que é O Mundo Habitado por Demônios, do Carl Sagan. Apesar do título um tanto quanto impactante, eu garanto para vocês que o livro se trata apenas sobre ciência, ok? Então é um livro que trata sobre aplicações da ciência no dia a dia, como entender o que é ciência e como a gente tem uma ideia de ciência ser tão distante, né, do nosso dia a dia, do mundo dos negócios, né, o pessoal que fica de jaleco lá no laboratório. Eu acho que o Carl Sagan, nesse livro, ele trata um pouco sobre isso, sobre a compreensão de ciência de forma geral e como que a gente pode aplicar ela no nosso dia a dia. Legal. Obrigada, Dantas. Foi ótima a conversa. Obrigado, foi um prazer enorme estar aqui, uma honra grande. Obrigada, Samuel, pela companhia. Valeu, Marcelo. Obrigado, viu, Dan? Agradeço a todos os ouvintes, né, que chegaram até aqui com a gente. Obrigada pela companhia também. Não deixem de nos avaliar lá na sua plataforma de streaming preferida. A gente também tem outros conteúdos, né, assim, então assina a nossa newsletter, acompanha a gente no LinkedIn, a gente tem canal no WhatsApp também. E é isso. Até o próximo episódio, pessoal. Valeu!